Olá, igreja amada, como vocês estão? Espero que estejam bem, na medida do possível, né? Pois quanto mal nos assola, né? Quanto mal essa doença está nos causando. E quando chegamos na época de Páscoa, a gente fica mais sensível a essas coisas de morte, é tudo mais difícil, né? E essa doença, ela nos traz mostra a nossa finitude, né? Como nós não somos nada, né? Sem Deus, então, somos mais do que nada. E a gente tem que orar pelo Brasil, orar pelo mundo, que essa doença está acabando com quantas famílias sendo enlutadas, quantas vidas ceifadas novas, vidas novas, vidas mais velhas, enfim, vidas sendo tiradas, né? E vamos orar em especial pelo nosso irmão Ayrton, pela irmã Maria. O Ayrton está relativamente mal no hospital, está com Covid, também está com pneumonia. Que Deus esteja cobrindo ele com o seu manto de graça, que o Espírito Santo esteja com todos os médicos, que o Espírito Santo esteja com a Maria também, dando força, porque ela também está com Covid. Então, que as nossas orações sejam feitas para que Deus restaure aquela família, restaure a saúde de todos ali. Também o irmão da Rosângela também passa por Covid, mas graças a Deus está melhorando. Mas hoje que temos no grupo ali, no nosso grupo, muitos pedidos de oração por enfermidades. Então que a gente ore, não esqueça de nenhuma pessoa, esteja concentrando suas forças no Ayrton e na Maria. Tá joia, pessoal? Vamos estar orando e vamos ver o que temos para hoje de reflexão. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por mais uma vez a gente poder se reunir aqui como igreja, por mais que seja via online, Senhor. Obrigado por essa ferramenta que o Senhor nos dá, Pai, que pode alcançar tantas pessoas, Senhor. Pai, esteja, por favor, com o Ayrton, Pai. Esteja com a Maria também, Senhor. Que a vida do Ayrton que a saúde do Ayrton seja recuperada totalmente, Senhor, assim como a da Maria. Que eles encontrem a força que vem somente de Ti, Senhor, para estar se curando, Pai. Por favor, Pai, pedimos isso encarecidamente, Senhor. Sabemos que o Senhor está no controle, sabemos que a Sua vontade é a boa, perfeita e agradável, Senhor. Mas se a gente pode pedir, Senhor, por favor, misericórdia, Senhor, pela vida deles. Misericórdia também pela vida do nosso país, Senhor. Clamamos a Ti, Pai. Cura essa nação, Senhor. Cura dessa doença maldita, Senhor. Assim como nossa nação, nosso mundo também, Pai. Oh, quão grande é essa doença que machuca, que destrói, que traz tanta dor, Senhor. E ao mesmo tempo, Pai, faz reconhecer, Senhor, aqueles que não conhecem a Ti, reconhecer que só Tu és Deus, Senhor. Só de Tu vem a força, Pai. Que todos dobrem os seus joelhos perante Cristo Jesus, Pai. Por favor, Senhor, esteja realizando uma obra na vida de todos, Senhor, na vida desse mundo, desse planeta, Senhor. Por favor, Pai. Esteja nos dando agora, Pai, um momento de estudo da Sua palavra, Senhor. Um momento onde a gente possa refletir um pouco mais sobre o que Jesus fez por nós, Senhor. O que a Sua palavra fala a respeito disso, Senhor. Por favor, esteja comigo, Senhor. O Senhor sabe das minhas limitações, sabe dos meus problemas para falar, Senhor. Esteja comigo, Pai. Esteja orientando, dando as palavras corretas, para que a gente não saia nada que vem da minha boca, do meu coração, mas sim da Sua palavra, Pai. Por favor, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, hoje a gente tem a sexta-feira, que foi a morte do nosso Senhor, né? Então, quando estava tudo aberto, muita gente saía para almoçar, para jantar fora, comer peixe, enfim, comer várias coisas, e alguém tinha que pagar essa conta. Então, eu
não sei se você gosta de pagar conta. Por mais que seja inevitável, essa conta, quando você come no restaurante, alguém tem que pagar essa conta. É bom quando você vai com alguém que te convida, né? Que daí você paga, você não, acaba não pagando. Mas na conta de Deus, na matemática de Deus, existe um negócio assim que o salário do pecado é a morte. E alguém tem que pagar essa conta. E quando Jesus vai na cruz por nós, ele paga a nossa conta. A conta que era nossa, que a gente adquiriu quando a gente pecou. Então, que a gente reconheça quem pagou a nossa conta. E para a gente estar estudando um pouquinho, refletindo um pouco sobre isso, eu quero estar falando de Isaías 53, do 3 ao 12. A gente não vai falar, eu não vou falar versículo por versículo, não vai ser algo expositivo, versículo por versículo, porque é muito grande. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou ler o texto inteiro, para a gente ter uma noção do todo. Depois a gente vai se concentrar principalmente nos versículos 5 e 6. Pode correr um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas o 5 e o 6 será os nossos versículos-chave. Tá joia? Eu vou estar orando na NVT, tá? E que é uma Bíblia, uma versão muito boa, já falei para vocês na outra vez, né? Então vamos estar, você que tem a sua Bíblia aí, abra Isaías 53, versículo 3 ao 12, tá joia? Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas. Deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado e não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores. Não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou dele morrer sem deixar descendentes de sua vida ser cortada no meio do caminho, mas foi ferido mortalmente por causa da nossa rebeldia, por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida foi entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito, e por causa de tudo que o meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Eu lhes darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte, foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Vamos estar orando? Senhor, meu Deus, que texto, Senhor, que texto, não sei se eu posso falar bonito, Senhor, mas que nos traz esperança, Senhor, e nos traz até um sentimento de dor, de sentir as dores que Cristo passou, Senhor. Pai, que a gente reflita sobre esse texto e que esse texto a gente consiga reconhecer esses pecados em nossas vidas, Senhor. Que isso seja vivo, o que nós fizemos e o que Jesus faz por nós, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Essa profecia foi dada por Isaías há cerca de 600 anos antes da vinda de Cristo. E não tem como não olhar e ver essa profecia muito clara
se revelando no Novo Testamento. É muito interessante, quando eu estava lendo o texto, quando a gente faz a pregação, a gente acaba lendo várias vezes o texto, como vem a imagem, um filme que marcou muito, tem os seus probleminhas lá de teologia, mas tudo bem. Aquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Quando eu ia lendo o texto, parece que eu ia olhando aquilo que estava acontecendo naquele filme, e como é doloroso, como é triste ver aquele filme. Não sei se vocês já viram, mas eu indico que quem não viu, veja, porque amanhã com certeza vai passar em algum canal, na Record, na SBT, algum canal passa aquele filme. E é um filme assim que impacta muito a gente. E a mensagem central dessa profecia é que o amor de Deus revelado no Messias revela o Messias que viria para pagar o preço e as consequências dos nossos pecados. Então, essa profecia fala de Jesus, que ele viria para pagar as nossas contas, nossos maus caminhos, né? É um texto de descrição profética da crucificação. Como eu falei, quando você vai lendo esse texto, não tem como você não olhar e falar assim, uau, é Jesus indo para a cruz. Quando a gente lê a profecia e depois corre para o Novo Testamento, não tem como dizer que não é. E esse texto mostra algumas coisas assim, como um homem de dores, que Jesus passou muitas dores, experimentou o sofrimento, os açoites, a coroa de espinhos, o levar da cruz, os cravos, e permaneceu na cruz quando poderia só clamar a Deus para tirar ele dali, que milhões de anjos viriam ao seu socorro e ele sairia dali como em glória, em honra ainda. Ele poderia mostrar para as pessoas a toda a sua glória e poder, só que ele não. Ele preferiu permanecer ali, para que o salário do pecado que era nosso, ele pagaria. Ele foi desprezado, sem estimas, os risos, as ofensas, as bofetadas dos guardas, castigo por Deus, dado pelos nossos pecados ao seu filho. Você já imaginou o seu filho sendo surrado, sendo batido por alguém que peca contra ti ainda? É uma coisa muito louca, né? Você falar assim, ó, eu vou falar da minha filha, a Beatriz e a Sofia. Eu vou dar a minha Beatriz e a minha Sofia para o povo xingar, para eles baterem nela, e por fim ela é quem vai salvar essas pessoas. É muito interessante, né? E ao mesmo tempo é algo que assusta, né? Porque você fala assim, uau, olha o que Deus fez com tudo isso, né? Então, ele foi castigado por Deus, os pecados da humanidade recaíram sobre ele. Então, olha, você começa a olhar o todo um todo, assim, o tanto que ele sofreu, o tanto que ele foi castigado, o tanto que ele foi zombado, o tanto que ele foi surrado para pagar as nossas contas. Mas a pergunta que fica é, por que ele precisou pagar o preço? Esse texto ele já foi muito pregado várias vezes, com certeza. E quando a gente fala assim, por que ele pagou o preço? Pois essa era a única maneira de retirar o pecado que nos assolava. Éramos escravos do pecado e Jesus veio para pagar isso, para estar nos salvando, né? E uma lição que a gente tira desse texto está ali no versículo 5. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados
ferimentos que ele recebeu. Então, quando a gente olha o versículo 5, como eu falei, a gente vai pegar mais os 5 e os 6 ali. Quando está escrito pecados aqui nesse texto, troque por transgressões. Tem algumas Bíblias que falam transgressões, e quando a gente vai olhar mais para o original, é isso mesmo, é mais transgressões do que pecado. Transgressões é algo assim, Deus criou algumas leis para que a nossa vida seja uma vida razoavelmente boa entre nós, né? Porque o ser humano consegue brigar até se ele está sozinho, ele briga com ele mesmo. Eu falo por mim mesmo, não estou falando de ninguém. E quando ele cria isso, essas leis, e a gente pode ver essas leis, que é o nosso manual de vida na Bíblia, quando a gente fala de sofrendo por causa dos nossos pecados, por causa das nossas transgressões, constantemente a gente ultrapassa essas leis, transgride essas leis, como mais ou menos assim, para você entender, é criado uma lei de trânsito ali, onde você não pode furar o sinal vermelho, e você vai e fura. Isso você transgride e você tem uma multa. Deus estabeleceu esses limites, e a gente constantemente ultrapassa isso. E isso nos causa muitas feridas. Feridas em nós mesmos, a gente começa a ter dores, a ter angústias. As pessoas que amamos, muitas vezes quando a gente está transgredindo esse pecado, quando a gente está passando isso, o que acontece? Nós ferimos pessoas que estão à nossa volta. E a soma dessas transgressões nossas afetam a cidade, a sociedade em que vivemos. Então, olhe como o ciclo é danado. Afeta a mim mesmo, afeta quem está à minha volta e afeta a sociedade. Mas sabe o que é pior? Quando acontece essas coisas, a gente não consegue voltar atrás. Não dá para voltar atrás. Não tem como. Por isso que precisamos do milagre, de perdão e restauração para que isso aconteça. Muitas vezes a gente faz e fala coisas para pessoas que a gente acaba machucando, a gente acaba ferindo, a gente acaba afastando essas pessoas. E às vezes essas dores, essas angústias, elas são tão grandes, elas são tão que a gente não consegue restaurar em vida. Conta uma história, eu não lembro quem me contou essa história, só que foi muito legal. Eu acho que foi o meu primo, que o pastor chegou na casa para orar lá por uma pessoa, e o cara chorando, 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 e se eu não me engano foi no sepultamento da pessoa, isso, o cara estava chorando copiosamente lá. E o pastor chega e começa a conversar com esse cara. E ele fala assim, ó, pastor, eu fiz isso, e fiz isso por essa pessoa, e agora ele morreu, não consigo pedir perdão para ele. O pastor explicou o plano de salvação para ele e falou assim, ó, agora você pode ter esse perdão. E ele pediu perdão a Deus por o que ele tinha feito, e ele foi liberto. Olha que coisa fantástica que acontece quando a gente acaba pecando e a gente não consegue voltar atrás. Mas Deus maravilhosamente nos concede perdão. Então todos aqueles erros que estão lá atrás são perdoados. E é por isso que Jesus veio a esse mundo. Para com seu amor nos trazer perdão, trazer restauração, que a gente nunca ia conseguir ter sem Jesus. Você imaginou a sua vida hoje cheia de pecado? Eu não sei como está a sua vida, mas nós sempre estamos pecando. Você já imaginou se a gente não tivesse esse perdão de Jesus? Quão triste seria a nossa vida? Quão desgraçada seria a nossa vida? E Jesus acerta questões de justiças com o Pai. Nós temos dívida lá com Deus, e ele vai lá e ele paga. Ele é
avalista. Ele fala assim, ó, não, esse daí pediu perdão, esse daí pediu em meu nome. E hoje, o amor de Jesus quer pagar a sua conta. Hoje ele quer fazer de você uma pessoa transformada. Hoje e todos os dias ele está te esperando de braços abertos, só esperando que você entregue sua vida a ele. E às vezes nós que já somos entregues, já entregamos nossa vida a Cristo, a gente tem que fazer isso diariamente. Voltar e mais uma vez entregar a vida a Ele, mais uma vez entregar a vida a Ele. Não que a gente vai estar entregando como a gente entrega da primeira vez, quando aceita Jesus em nossas vidas. Mas todos os dias a gente tem que lembrar isso, que nós não somos donos da nossa vida. Que nós não somos comandamos, mas a gente quer comandar de alguma forma, né? Então, que Jesus esteja trazendo restauração para você e para mim né, quando a gente lê essa palavra aqui. E outra coisa que a gente pode aprender nesse texto, no versículo 5 ainda, porém ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, e a gente colocou além do pecado transgressões, e estava sendo castigado por causa das nossas maldades. O ser humano é muito ruim. As transgressões, algumas das nossas transgressões são feitas sem que a gente perceba. Sem que a gente perceba quando a gente magoa alguma pessoa com uma palavra mais bruta. Enfim, a gente pode cometer pecados que a gente faz pelo nosso humor, pela nossa ignorância, pela nossa falta de sensibilidade. Mas existem alguns pecados que são maldades mesmo. É maldade. O homem é mau. Eu sou mau, você é mau. Uma pessoa iníqua transgride as leis, as normas morais e éticas, sem qualquer tipo de ressentimento ou escrúpulo. Você pega aqueles matadores milicianos lá, hoje a gente escuta muito de milicianos, né? E tem muito a ver com isso. Pessoas que vão lá e matam, sem problema nenhum, sem escrúpulo, sem dor na consciência. A iniquidade, ela está sempre relacionada ao cinismo. O nosso cinismo, ele é danado, né? E quando eu falo aqui iniquidade, você pode falar assim, mas eu não mato ninguém. Mas nós temos iniquidades dentro do nosso interior. Iniquidades no sentido que eu falo mal da outra pessoa. Falo por maldade mesmo. Destruo, às vezes, a reputação de uma pessoa por maldade. Eu sou invejoso, eu sou ganancioso, e todas essas coisas, todas essas iniquidades nos afastam de Deus. E são, às vezes, até muitas vezes, como é que eu posso falar? Por querer. É uma depravação assintosa. A gente é mal por natureza, né? E toda vez que ultrapassamos os limites como um acidente de percurso da vida, mas muitas outras vezes esses limites são ultrapassados intencionalmente. Então, a gente pode acontecer, como eu falei agora, coisas que são de uma discussão, marido e mulher, pais e filhos, que a gente acaba machucando a outra pessoa sem querer querendo, mas existem algumas coisas que não dá, são maldade mesmo. E a gente faz sem se importar muito com as consequências de algumas maldades. Se eu estou falando mal de alguém, isso pode ser acabar com uma pessoa. Quantas mentiras, quantas vezes pessoas para subir numa empresa acabam com a outra pessoa, levantam mentiras, levantam coisas que destroem a pessoa, a moral da pessoa. E quando a gente não vê essas consequências de correr os riscos de ultrapassar os limites que Deus nos deu, isso pode ter sérias consequências. Adão e Eva ultrapassaram esses limites e isso trouxe muita dor para eles, morte física, morte espiritual, muitas coisas trouxeram essas consequências, porque eles não viram a consequência de que a serpente estava enganando eles.
Mas daí agora você pode me perguntar, tem algum jeito para esse pecado intencional? Deus é maravilhoso. Graças a Deus, pelo seu amor, ele decide pagar o seu mal intencional, o meu mal intencional. Ele paga esse pecado, ele vem sobre nós e paga. E foi por isso que ele foi pregado na cruz, para pagar o meu pecado, tanto o intencional quanto o não intencional. Ele paga igual, ele quer a sua vida, ele quer hoje você de braços abertos. Mas como podemos experimentar esse milagre? Se arrependendo. Você se arrepende dos seus pecados? Você tem fé para entregar a sua vida a Ele? E você entrega confiando realmente? Você entrega a sua vida de que jeito? Você entrega a sua vida pela metade? Como que é a sua vida? Como que você consegue entregar a sua vida hoje? Você que é crente velho aí, como está a sua entrega de vida? Somente em algumas áreas, somente em alguns pontos? Você que me escuta aí, como está a sua vida com Deus? Que áreas da sua vida ele pode comandar e que áreas da sua vida ele não pode comandar? A gente tem uns quartos secretos no nosso coração. E às vezes você vai ter que abrir esses quartos secretos para ver o que Jesus quer curar na sua vida. Então, Jesus quer transformar você. O amor dele quer pagar a conta. Aquela conta que você não tem dinheiro para pagar, você não tem como pagar, ele quer pagar a sua conta. Então, que a gente hoje saiba reconhecer que a gente comete transgressões, que a gente tem iniquidade, mas sabe o que nós somos também? Nós somos rebeldes. E isso nasce com a gente. É culpa do pecado original. E todo mundo fala que o pecado original é relacionado a sexo e não sei o que. Não é. É relacionado à rebeldia, à vontade de ser igual a Deus. Então, como ali no versículo 6, todos nós éramos como ovelhas que haviam se perdido. Cada um de nós seguia seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo. Fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. A ilustração aqui se quer falar de uma ovelha. Uma ovelha, o texto original fala mais ou menos naquele contexto, melhor dizendo, da ovelha fura-cerca. Era aquela ovelha que pegava, furava a cerca e vazava, ia embora. E sabe o que o pastor fazia com esse tipo de ovelha? Matava. Porque ela poderia não só não se perder, como levar todo um rebanho. E a nossa rebeldia se revela no desejo que temos de seguir o nosso próprio caminho. A gente sempre quer seguir os nossos desejos, a fazer a nossa vontade, muitas vezes sem perguntar para Deus qual que é a vontade de Deus. Quantas vezes você e eu realmente pedimos a orientação de Deus? Muitas vezes agimos pelos nossos instintos, agimos pelas nossas vontades. Às vezes vemos uma situação onde a gente pode, sei lá, crescer, pode, enfim, quantas coisas a gente faz sem pensar, sem pedir que Deus esteja mostrando, pedir para que Deus está naquele negócio junto com a gente, um negócio que você vai abrir, um negócio que você vai fechar, enfim. Quantas vezes a gente pede orientação realmente para Deus? Ou a gente pede só depois que está acontecido o negócio? Então a gente quer fazer só a nossa vontade. Acreditar em uma verdade relativa e pessoal. A verdade ela começa a se tornar relativa. O que é verdade para você? O que você está me dizendo hoje que é verdade? No mundo de hoje a gente vive uma instabilidade muito grande do que é verdade. Talvez o que é verdade para você não seja verdade para mim. E começa a se tornar um relativismo. A gente quer definir Deus do nosso jeito, não de fato como ele é. Cada um de nós, às vezes, tem um Deus. Eu tenho um Deus. Por isso que a gente cria tanto ídolo. Por isso que a gente gosta de ídolos. Por quê?
porque a gente reflete naquela pessoa o que a gente quer que Deus seja para nós. Então a gente acaba pegando pessoas, pegando coisas e idolatrando, porque aquela pessoa reflete o que eu quero ser. Reflete o que às vezes Deus não quer deixar eu ser aquilo, porque não é a vontade dele. Só existe uma maneira de sermos curados da nossa rebeldia. Eita, patinou a rebeldia aqui. Eu nem aqui não quer sair a rebeldia aqui. Só tem uma maneira de nós sermos curados por essa rebeldia. É entregando nossa vida a Jesus. Para a gente não continuar como uma ovelha desorientada, sem rumo, iludida pelos lobos, a gente tem que fazer uma entrega a Jesus. E sabe o que você precisa? Arrepender-se, como a gente falou agora há pouco. Não quero mais continuar assim. Você tem que falar assim, eu não quero mais continuar assim. Ter fé que Jesus pode ter uma solução para a sua vida. E uma entrega. Me coloco nas mãos dele. Que eu e você saibamos fazer essas entregas, fazer ter fé nisso. E que a gente realmente consiga se entregar nas mãos de Jesus. Acreditar que ele pagou a nossa conta, reconhecer que ele pagou algo que a gente não conseguia pagar. Fazer dele o Senhor da nossa vida. Porque isso é o que realmente vale, que o Senhor seja Senhor da nossa vida. E uma última coisa que acontece quando a gente está quando a gente lê o texto, é que isso que nós estamos acontecendo traz doença e morte. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, separados pelos ferimentos que ele recebeu. Por fim, uma grande tragédia da humanidade são as doenças e a morte. Como elas fazem sofrer, e isso traz morte para nós, fazem sofrer pela dor na nossa carne, nos impõem limitações, fazem sofrer os que estão à nossa volta, pois não sabem como socorrer. Revelam, e quando isso culmina em morte, revela a nossa finitude, a nossa impotência, revela a contradição da vida, pois fomos criados para a vida eterna. Então, toda essa morte, quando eu falo ali ferimentos, esses ferimentos causam muitas coisas, podem ser ferimentos físicos mesmo, ferimentos espirituais. Então, que a gente saiba quanta maldade a gente tem, e saber que ele fez tudo isso por nós, por mim e por você. Então, Deus quer que a gente se entregue a ele. E quando a gente está aqui ainda nesse mundo, que não está na vida eterna, Deus às vezes nos dá conta-gotas de milagre para curar nossas feridas, para curar nossas enfermidades, e até chegar à vida eterna, onde não existirá mais. A única esperança que temos para a vida eterna é o amor de Jesus. Ele pagou o preço para a nossa cura e restauração. Hoje o Senhor quer fazer milagre na sua vida. E eu não sou daquele de falar que é profecia, não. É algo que a Bíblia nos fala, que Jesus nos quer fazer um milagre, quer transformar a nossa vida. E isso ele quer de braços abertos. Ele quer fazer de você coparticipante do reinado dele ali. Porque a obra de Jesus, ela faz muitas coisas em nossa vida. Ela transforma coisas que a gente nem imaginava que poderia. Ela transforma o maior assassino em servo do Senhor. Ela transforma a nossa mentira, ela transforma nossas angústias, ela transforma as nossas dores. E que a gente saiba reconhecer essa transformação que temos que ter. Então, que a mensagem que nós temos hoje é essa mensagem, uma mensagem que Jesus nos transforma,
que a gente tenha fé nisso, que a gente tenha hoje, quando vemos a morte de Cristo na cruz, quando a gente guarda essa data como sendo isso, que a gente saiba que Jesus quer nos transformar, que a nossa rebeldia seja curada por Ele, que as nossas iniquidades, que a nossa transgressão sejam curadas por eles, porque é só por Ele, porque é só assim que a gente vai poder ter a vida eterna, vai poder se aconchegar no colo de Deus, porque Jesus ele tira a separação que o pecado faz de nós e Deus. Então, que a gente tenha esse perdão, que a gente tenha essa salvação, e é somente por Jesus. Tá joia, pessoal? Meus amigos, hoje também vamos celebrar a ceia. E a ceia, o que ela simboliza? O que ela simboliza para mim e para você? Principalmente é uma lembrança da morte de Cristo e da sua natureza sacrificial por nós. A morte dele, a vida dele, a morte e a ressurreição dele nos traz vida para nós. E é uma oferta que Deus Pai nos dá. O amor dele, gigantesco, imenso, infinito por nós, faz ele mandar seu filho morrer na cruz por nós. E Jesus, como servo sofredor, como Isaías fala, vem e cumpre a sua missão. E isso simboliza a nossa dependência do Senhor. A gente tem que ter essa dependência do Senhor, bem como isso traz a nossa ligação vital com Ele. Quando a gente entrega a nossa vida, quando a gente se arrepende, tem fé e confia, a gente tem uma ligação bonita com Ele, uma ligação onde a gente pode ter livre acesso ao Pai. A ceia, ela aponta também para a segunda vinda, porque se não tivesse a segunda vinda, não teria por que ter essa ceia aqui agora. Se Jesus não tivesse morrido na cruz pelos teus pecados, suponhamos que ele morresse e não ressuscitasse, acabava ali, não tinha mais nada a ser feito. Jesus ia ser visto como um homem sábio, um profeta, mas não. Ele ressuscitou, ele venceu a morte. E quando a gente olha o pão e o sangue, o pão, o corpo dele que ele entregou por nós, e o sangue que torna a nova aliança, uma aliança de sangue por nós, nos traz essa certeza, nos traz essa certeza de que a gente pode ter uma vida eterna, que só somos passageiros aqui. Simboliza também a unidade dos crentes na igreja, e seu amor, seu interesse um pelos outros. A ceia, ela significa isso. A gente viver em comunidade, partilhar o pão, beber o vinho, em comunidade, onde eu me preocupo com o amor, com o meu próximo, assim como Jesus se preocupou por mim, como Deus se preocupou por mim. A gente repassa esse amor. E a gente avalia a nossa condição espiritual quando temos que avaliar nossa condição espiritual para tomar essa ceia. Como está seu coração hoje? Como está a sua vida com Deus? Eu não sei como está a sua vida, mas você sabe. O seu interior ali, tome uns segundos para você tá vendo como estão os seus pecados, como está seu andar com Deus, como estão as tuas iniquidades com Deus, como estão as suas transgressões, sua rebeldia. Que você tenha isso, possa confessar a Deus antes de você tomar essa ceia, para que isso seja algo limpo no seu coração, para que faça sentido, porque se a gente está em pecado, nosso pecado se afasta de Deus. Isso daqui só se torna um pão e um suco de vinho, um suco de uva. Então que a nossa vida seja tratada nesse momento. E você que não se preparou para a ceia, você também pode estar fazendo uma autocrítica da sua vida. O que você tem para acertar com Deus? O que você tem que entregar a Deus? O que falta fé para você
entregar sua vida para Ele, Ele quer a sua vida, Ele quer a minha e a sua vida. Ele quer curar todas as nossas doenças, todas as nossas iniquidades. E não que com isso nós vamos ter uma vida sem dores, sem angústias, não. Mas será muito mais suave, muito mais gostoso com Ele. Você terá muita paz interior com isso. Então, que a gente saiba reconhecer o que é isso hoje, a morte de Cristo, o que tudo esse simbolismo tem. E que isso não seja só hoje, quando Jesus morre, mas seja isso todos os dias da sua vida. Nós muitas vezes só temos essa ideia de morte e ressurreição nessa época de Páscoa. Mas nos outros dias, parece que o sacrifício de Deus, o sacrifício de Jesus por nós, tanto faz. E a minha vida e a tua vida servem como uma martelada a mais na cruz. Confirma a morte dele por mim. Eu prego mais uma vez ele na cruz pelo meu e pelo teu pecado. Então que a gente não seja só de final de semana, ou não seja uma vez por ano. Que a nossa vida seja uma vida que reflita o amor de Deus, reflita as coisas que Deus tem para nós. Porque só assim a gente vai conseguir ter paz. Só assim a gente vai conseguir se chegar a Deus. Então vamos estar agora passando a fazer a nossa ceia. E nessa instituição, nessa mandamento que é a ceia, porque Jesus mandou que nós fizéssemos a ceia, Jesus fala assim, ele falava, enquanto comia, Jesus tomou o pão e deu graças. Todos podem pegar o pão. Tem minha esposa aqui do lado. Ele partiu e deu graças aos seus discípulos, dizendo, tomem e comam, este é o meu corpo. Do mesmo modo, ele tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo, bebam todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Vamos estar pegando Vamos comer o pão, pensando em tudo que a gente conversou aqui agora. Que esse pão seja o reconhecimento do que Jesus fez na sua vida. O que ele fez até hoje. Por mais que você virou as costas para ele em algum momento, por mais que você não dê a devida atenção para ele, mesmo assim ele quer você. Mesmo assim ele quer ajudar você. Comemos. E que esse cálice da nova aliança, talvez hoje seja um momento de uma nova aliança que Deus quer fazer com você. Onde Ele vai estar te esperando de braços abertos. Onde você vai reafirmar que precisa dEle. Que tem iniquidades que você não consegue vencer sozinho. Que tem transgressões que você não consegue viver sozinho. Que a sua rebeldia é tão grande que você não sabe o que fazer. Então vamos tomar esse vinho para que a gente lembre o que o sangue dele fez por nós. Isso, meus amigos, o que Deus nos tem para nós. Uma verdadeira salvação, uma verdadeira amor, que não é que nem esses amores passageiros desse mundo. Não é como nossos ídolos que a gente às vezes cria e nos decepciona. Deus, Ele quer você e quer eu. Que a gente saiba viver nesse caminho todos os dias. Um bom feriado para todos. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um. E que esse morrer de Cristo seja um dia de reflexão do que nós temos que deixar morrer junto com Cristo, para que a gente possa viver
novamente com Ele pela eternidade. Um abraço a todos. Fique com Deus.